no nome de Jesus. Amém. Gente, abra aí na sua casa, no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Use aí o seu smartphone, use aí a sua Bíblia de papel, ou então ouça a leitura do texto, tá bom? Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. Vamos realizar a leitura. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo, ele foi um jovem que estudou em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, um famoso rabino, um famoso mestre, intérprete da lei judaica. Além da formação religiosa, ele tinha também uma formação profissional. Ele era fabricante de tendas. Saulo também foi um dos perseguidores mais voraz da igreja no período do século I. Em uma das suas empreitadas de perseguição em relação à igreja, a caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou diante dele. Era Jesus. Ele cai do cavalo e fica cego, perde a visão por alguns dias. Jesus, em diálogo com Ananias, o comunica dizendo que Paulo iria enfrentar muitos sofrimentos, muitas dores, por causa do seu nome, por causa do Evangelho. Note que eu já não disse mais Saulo, eu disse Paulo. Paulo por quê? Porque quando ele iniciou esse trabalho que Jesus Cristo estabeleceu para ele, ele passou a ser conhecido e se apresentar como Paulo, nome também, ou melhor, nome de origem romana, em razão do Evangelho. Paulo, ele levou o cristianismo ao mundo grego, a partir da cultura judaica. Ele se lançou ao ambiente helenista, desde a Ásia até a Europa. Paulo foi um missionário incansável, evangelista das nações, pastor dedicado, pregador convicto, exímio escritor, e fundou inúmeras igrejas, inúmeras comunidades. Acerca desse sofrimento, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele resume esse seu sofrimento. Ele diz que já havia sido apedrejado, ele diz que já havia sido espancado, chicoteado, passado por naufrágios, sono, fome e até mesmo sem ter o que vestir. Havia passado perigo nas mãos de seus conterrâneos, de estrangeiros, de ladrões, de falsos irmãos, e já havia sido preso várias vezes em Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma. Bom, aqui eu fiz um resumo para vocês acerca da vida de Paulo.
E agora eu quero falar sobre a vida da gente. E para falar acerca da vida da gente, eu quero levantar algumas perguntas para você. Você é uma pessoa satisfeita com o que tem? Você é uma pessoa satisfeita com a sua vida? Com a roupa que você veste? Com o pão que está sobre a sua mesa? Com a sua família? Existem pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, com a família, com os relacionamentos, com a casa que tem, com o salário que ganha, vivem insatisfeitas. Porém, existem outras pessoas que vivem satisfeitas, morando em casa simples, enquanto outras vivem insatisfeitas, morando em apartamento com cobertura. Há pessoas satisfeitas andando de ônibus, de metrô, de trem, de bicicleta, enquanto outras insatisfeitas andando de carro importado, com ar-condicionado. Há pessoas satisfeitas, dormindo tão bem em quartos tão simples e camas tão simples, enquanto outras não conseguem dormir, mesmo estando em quartos luxuosos, com lençóis de cetim, com um travesseiro de pena de ganso. E se tratando da vida da gente, como cristãos, como igreja, como é? Como tem sido? A satisfação pessoal do discípulo e da igreja de Jesus não está baseada nas condições da vida. Logo, precisamos então aprender acerca dessa satisfação pessoal. Acompanhe comigo, Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: alegrei-me sobre maneira, fiquei extremamente alegre, está dizendo o apóstolo Paulo aos Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes, brotou, floresceu, mais uma vez, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, nessa carta aos Filipenses, deixa muito claro que a sua alegria se deve por notar, por perceber o progresso, o crescimento da igreja, não necessariamente por conta da oferta que mais uma vez foi enviada. Então, a alegria dele se deve ao crescimento da igreja de Filipos, e ele frisa isso. Inclusive, é extremamente cuidadoso no trato com a igreja. Ele deixa muito claro que vocês não me ajudaram novamente porque faltou oportunidade, ocasião, mas tendo a oportunidade, vocês novamente me ajudaram. E ele finaliza dizendo no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A minha alegria não é por conta do donativo, porque eu aprendi a viver contente. Então, Paulo aprendeu a viver contente. Isso significa
que em um outro momento ele não sabia. E nesse processo fica evidente que o contentamento é um aprendizado. Aprendi. E esse aprendi é de uma aprendizagem através do conhecimento e da prática. A viver contente, satisfeito e dependente de circunstâncias externas. É isso que quer dizer. Portanto, essa satisfação pessoal independe das circunstâncias. Afinal, as situações que nós vivemos, elas são transitórias, elas são temporais. O contentamento independe das circunstâncias externas. Entretanto, essa satisfação interior é diferente de resignação e de passividade. Contentamento não significa a aceitação das dores ou dos sofrimentos em silêncio, sem diálogo, sem compartilhamento ou sem receber ajuda. Contentamento não é a remoção da consciência em relação à realidade, ou uma submissão masoquista. Contentamento pode existir dentro de nós, mesmo quando estamos privados da liberdade. Mesmo quando não podemos usufruir de bens de consumo, quando nos encontramos em algum tipo de necessidade. Ou quando estamos desempregados, enfermos, ou quando temos que enfrentar a morte. O contentamento é um aprendizado que passa a residir em nós. E diferentemente do que alguns possam pensar, que isso pode ser de origem filosófica, de origem estoica, fica muito claro que há uma diferença significativa e que inclusive vai ser evidenciada um pouco mais. Afinal, nesse processo de aprendizagem, o contentamento vai sendo forjado e desenvolvido no cristão, em mim e em você, através do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Aqui nós vamos ampliar a nossa compreensão acerca do contentamento. E aqui vai haver uma distinção muito clara acerca do contentamento a partir das Escrituras. Diz assim o versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Se lidar com essas condições, diz Paulo, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, já fui iniciado, fui aprendiz, tenho instrução, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, há uma evidência clara que a razão dessa satisfação pessoal, desse contentamento, é que Cristo capacita o seu discípulo e a sua igreja através do seu poder. Aqui está a razão desse contentamento, dessa satisfação pessoal. Cristo capacita o seu discípulo e a sua igreja através do seu poder. Versículo 13: tudo posso naquele
que me fortalece. Ou seja, em cada e em todos os tipos de situações, sou capaz, porque Cristo, através do seu poder, me capacita. Portanto, Paulo tinha esse contentamento diante dos paradoxos da vida, diante das contrariedades da vida, porque também e principalmente Cristo o capacitava. Por isso, não era apenas o aprendizado, mas também e principalmente o poder capacitador de Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, no antagonismo da vida, no paradoxo da vida, nas contrariedades da vida, na humilhação ou na honra, na fome ou na fartura, na saúde ou na doença, no emprego ou no desemprego, no casamento ou no divórcio, na vida ou na morte, podemos enfrentar todas essas circunstâncias sem nos tornarmos pessoas infelizes, amarguradas, insatisfeitas e descontentes. Por quê? Também e principalmente o poder de Cristo nos capacita. Por fim, o cristão e a igreja, eu ou nós, quanto igreja, se temos expectativa de encontrarmos contentamento, satisfação na transitoriedade das circunstâncias, seremos cristãos ou uma igreja inconstante e frustrada. Repito, se procurarmos nas circunstâncias esse contentamento, essa satisfação pessoal, seja como discípulos ou como igreja, seremos inconstantes e frustrados. A carta aos Filipenses, como eu mencionei em uma das pregações passadas, ela é marcada pela alegria do Senhor, pela alegria que o apóstolo vive, apesar das circunstâncias, mesmo estando preso. Então, há essa marca clara na carta aos Filipenses, mas essa carta também está sublinhada, também está marcada pelo contentamento, também está marcada pela capacitação auferida por meio do poder de Cristo. Paulo estava preso, porém as algemas não o tornaram uma pessoa descontente. A prisão não dissolveu o contentamento do servo de Cristo. No cárcere, Paulo também manifestou contentamento. A cadeia e a falta de liberdade não o tornou uma pessoa descontente. Viktor Frankl, ele foi um médico neurologista e psiquiatra e teve uma experiência muito dura durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou em alguns campos de concentração e depois de ter sido libertado, ele produziu alguns materiais. Dentre esses materiais, há um livro que ele diz o seguinte:
nesse livro. As pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não tem nada por que viver. Tem os meios, mas não tem o sentido. As pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não tem nada por que viver. Tem os meios, mas não tem o sentido. Paulo tinha um sentido pelo qual vivia, e o seu sentido era Cristo. Uma outra citação do Victor, em seu livro, ele diz o seguinte: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. Para Paulo, o sofrimento era uma oportunidade para que o poder de Cristo fosse revelado. Esse médico e escritor, ele também afirmou o seguinte, após ter sido libertado do campo de concentração. Em um dos seus livros está a seguinte afirmação: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Paulo viveu circunstâncias paradoxais, opostas, contraditórias, dificílimas. No entanto, apesar da sua realidade não ser modificada, como por exemplo a da prisão, de onde ele produz essa carta aos Filipenses, Paulo, foi desafiado a mudar. Por isso ele afirma: aprendi a viver. O que significa que ele mudou. E aqui eu encerro com 2 apontamentos. A crise em que vivemos e suas implicações, elas são oportunidades para que o contentamento seja forjado e desenvolvido em nós. A crise em que vivemos como cristãos e como igreja é uma oportunidade para que o contentamento seja forjado e desenvolvido em nós. A crise em que vivemos e suas implicações é uma oportunidade, é uma ocasião para que o poder de Cristo seja manifestado através de nós, como discípulos de Jesus e como igreja de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Vamos orar?